ordem aí, né? Qualquer coisa vocês me falam que nós já tá tudo bom. Beleza. Bom, vamos para a última aula da nossa disciplina, quarta aula de tratamento fitossanitário, né? Então, até aqui nós já falamos das definições de pragas, os métodos de levantamento, os métodos de controle, falamos como funcionam os defensivos. Na aula passada, nós falamos sobre as tecnologias de aplicação de defensivos. Então, agora, a ideia, qual é? Eu escolhi uma cultura, como eu disse já, né, que é a que nós mais trabalhamos aqui, né, na nossa região, e vamos imaginar assim, qual que é a ideia? Vocês são chamados para uma propriedade e uma fazenda, alguém contrata o seu responsável na área para fazer o, o controle, o manejo de pragas, né? Como que seria? Como que faria? Bom, primeiramente eu tenho que saber quais são as pragas principais, as pragas importantes e as secundárias da minha cultura. No caso da cana-de-açúcar, qual as duas principais pragas? Diarreia saccharis, que é a broca, e a Mahanarva fimbriolata, que é a cigarrinha das raízes. Por que das raízes? Porque tem outro tipo de cigarrinhas menos danosas, no caso da cana, né? Tem a cigarrinha das folhas, nas pastagens, cigarrinho das pastagens já é um problema maior do que a mesma cigarrinha na pastagem, na cana, não causa dano tão grande igual causa na pastagem. No caso da cigarrinha da cana, é a Mahanarva fimbriolata, que é a cigarrinha das raízes. Então, essas duas juntas são as piores pragas que podemos imaginar na cultura da cana, são exatamente essas duas pragas, tá? São aquelas que, se não tiver controle, nós vamos perder produtividade, podemos perder a lavoura, antecipar a reforma, causar grandes prejuízos, tanto na indústria como no campo. Além dessas duas pragas principais, nós temos outras pragas importantes, o fenófilo, formigas, cupins, marra-larva das folhas, garrinha das folhas e o migdolo. Aqui, os fenófilos e o migdolo estão representados um adulto, mas o problema deles são as larvas. As formigas têm diversas espécies e os cupins. Então, o que eu estou querendo dizer? Que são pragas importantes. As duas principais. Então, eu chego na cultura da cana, já tem que saber que as duas principais é a broca e a cigarrinha das raízes, mas tem outras também, importantes, como essas aqui, esfenófilos, migdolos. Por que elas estão depois das principais? Elas são, quando eu me refiro que a broca e a cigarrinha são as principais, com relação a que em todo lugar tem. Não que o dano seja menor. Se eu tiver um ataque grande de migdolos ou de esfenófilo, cupim, formiga, o estrago vai ser grande do mesmo jeito. Então, quando eu digo de principal importante, eu não estou querendo dizer na gravidade do estrago. O estrago, todas elas vão dar estrago, vão matar, acabar com a cana. A diferença que eu quero dizer é que as duas que eu chamei de principais, cigarrinha e broca, elas estão em todos os lugares. Por conta que o migdolos, o esfenófilo, essas outras, muitas regiões não têm problema com esse tipo de praga, né? Então, elas são importantes também, mas elas são limitadas a algumas áreas, algumas regiões, e mesmo naquela região onde tem a praga, ela está limitada a ataques em reboleiras, né? E o que é reboleira? Aquela é uma faixa, né? Um pequeno pedaço. Claro, tudo não é regra, né? Que eu falando um pequeno pedaço, mas tem região lá para o lado de Presidente Prudente, por exemplo. Migdolos lá é um grande problema de atacar a usina inteira. Então lá o migdolos passa a ser uma praga principal também. Por isso que eu digo, a gente tem que conhecer a região que a gente trabalha, para onde a gente vai fazer uma consultoria, onde a gente foi convidado, contratado para trabalhar,
conhecer qual que é o problema daquela região, daquela cultura, tá? Antes de qualquer coisa, de eu começar qualquer tratamento fitossanitário, eu tenho que conhecer quais são as pragas, né? Se são insetos ou se são outros tipos de pragas. Por exemplo, nematóide. Tem região que o nematóide é mais problemático que outros, tem solos que o nematóide é mais problemático que outros. O que são os nematóides? São invisíveis a olho nu, são vermes, vermes de solo, né? Parecido com os vermes humanos, olha lá, não parece os vermes que a gente tem na barriga, que de vez em quando a gente precisa tomar vermífugo, todo ano aí a gente precisa tomar um vermífugo, por quê? Porque vermes na barriga você tem, né? Vem na comida, vem na salada, vem de pôr a mão na boca, a gente tem verme na barriga, e o solo também está cheio de verme. Desses vermes para a cana, né? No solo a gente chama de nematóides, para a cana, quais são os problemas? Pratilencos, os gêneros, né? Pratilenco e meloidógeno. O meloidógeno em duas espécies, o incógnita e o javânica, são os dois piores, tá? Então, para cana também, nematóide é um problema. Então, para que a gente faz o levantamento populacional? Então, nós estamos na sequência da nossa disciplina, né? Nós já descobrimos quais são as pragas principais, e aí eu tenho que fazer o quê? O levantamento da população para ver se eu preciso fazer controle. Na cana, qual que são as pragas que a gente faz levantamento populacional rotineiro, comumente, que sempre estamos fazendo? Da broca e da cigarrinha. Pronto, esse aqui toda usina tem que fazer, toda hora está sendo feito. Formigas, cupins, besouros e nematóides. Então, esses levantamentos dessas pragas, então a gente vê aqui, ó, não estou fazendo só de praga principal, de importante, fazendo das pragas importantes e das pragas principais. E as outras pragas? Não tem problema? Eu não faço levantamento? Faço, se passou a ser um problema naquela região, né? Se eu tenho lá um corozinho, um besorrinho, que é uma praga secundária, mas de repente eu tenho uma infestação tão grande de corozinho que está me fazendo um, 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 um estrago, um dano econômico na minha lavoura. Eu vou fazer levantamento populacional, mas de praxe, via de regra, são essas 6 pragas que as usinas monitoram. E, claro, principalmente broca e cigarrinho, tá? Então, são tantas as pragas, e aí, como nós dissemos lá, né, no decorrer da disciplina, que dependendo da praga, tem o seu tipo de amostragem populacional, né? Eu não vou usar o pano de batida para analisar a praga de solo. Não, o pano de batida é para a praga que está na folha, porque eu vou bater a folha, então praga que está na folha, percevejo, lagarta, eu uso um pano de batida nos grãos. Pragas de solo tem que fazer as análises no solo. Então vamos lá, praga de solo na cana. Quais são as principais, as que nós temos que nos preocupar, nós temos que procurar? O migdolus, né? Então aqui a gente está vendo a fêmea e o macho, marrom e o pretinho, que é a fêmea e o macho. Essa é o cidadão, a cidadã que nos causa dor de cabeça. É grande, adulto aqui, ó, tem 5 centímetros. É grande, uma larva grande, né? Então, veja aqui, ó, desde do ovo até a fase adulta, antes de virar o besouro, né? Daqui vai virar o besouro, é uma praga grande, a amigdose. É ela que causa o estrago, é ela que se alimenta ali do pé da cana, do caule, do colo da cana, e é onde vai acabar com a toceira, acabar com tudo. Outra praga de solo importantíssima na cana são os cupins, são diversas espécies de cupim, diversas espécies de cupim que nós temos que dão problema na lavoura de cana. Os problemas são esses aqui, né? Isso aqui é uma muda de plantio. Aqui, se você não passa inseticida na muda de plantio, aqui o ataque de cupim. Lá no suco de plantio, né? No suco de plantio, você tem que aplicar o, o defensivo, o pronil, para não ter cupim, é um inseticida. Aqui na cana grande, aqui na cana germinação, ela mata, simplesmente o cupim mata, por quê? Porque ele come toda a raiz, ele come o caule da planta, aqui se ele entra na muda, ele vai destruir o tolete da muda,
Então, agora, temos que fazer o levantamento da população. Então, já identificamos quais são as pragas principais. A que eu quero avaliar agora é uma praga de solo. Eu tenho que fazer uma amostragem aonde? No solo. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo de amostragem, talvez é o mais utilizado, mas existem outros, né? Então, eu não vou falar de todos, mas que eu digo assim, eu vou mostrar aqui esse aqui, o mais utilizado. Mas aí, de repente, você fala assim, mas aqui na minha usina, o consultor que vem aqui manda fazer diferente. Ótimo. O CTC manda fazer diferente. Ótimo. O fiscal manda fazer diferente. Ótimo. Pode fazer, por quê? Subentende-se, né, que essa pessoa que te fez a recomendação tem uma pesquisa, tem um embasamento científico para te fazer um outro tipo de amostragem. Perfeito. Mas vamos falar desse aqui. Como eu quero encontrar pragas de solo, no nosso caso, besouro. O que é o besouro? Migdolos, né? Migdolos é um besouro, xenófilo é um besouro, cupim é o cupim. Então, vamos lá. Feito na toceira após o último corte. Por quê? Porque eu vou abrir covas. Eu não vou abrir cova com cana grande. Eu vou abrir cova antes do plantio, depois do último corte, antes do preparo de solo. Fiz o último corte, eu já faço essas trincheiras, essas covas, por que antes do plantio? Porque depois do preparo de solo. Porque depois que eu fizer o preparo do solo, eu já vou revirar tudo, né? Eu já vou interferir ali no solo, eu vou espantar as pragas. Então, acabou de colher, eu faço trincheiras, covas, 4 covas ao acaso, né, não direcionado por hectare. Meio metro por meio metro, 30 centímetros de profundidade, 4 covas por hectare, no pé da cana. Aí eu faço a contagem. Em cada cova, eu conto o que eu achei de larvas, o que eu achei de adulto, o que eu achei de pupas, né? De que besouro que é que eu achei. E identifico e conto a população e a espécie de cupim. É importante eu saber a espécie também. Aí, no caso do cupim, eu dou nota. Eu não vou utilizar, desculpa, não vou guardar. No caso do cupim, eu não vou na planilha colocar quantos cupim eu achei, se foi 30, 40, 5, 6, vou dar nota. Então, se eu não achei nada, nota 0. Eu achei de 1 a 10, nota 1, de 11 a 100 cupins, nota 2, mais de 100 cupins, nota 3. 100 cupins dentro dessa cova. Então, vai, eu abri a cova, eu vou lá contar o que eu tenho de larva, adulto e pupa, no caso de besouro, e contar quantos cupins eu tenho e a espécie. Outra forma, então, o que eu estou fazendo? Levantamento amostral de solo para identificar praga de solo, cupim e besouro. O migdoros, ele também, além da cova, tem outra maneira de eu fazer a amostragem, que são as armadilhas de feromônio, que é aquele cheiro sintético da fêmea que atrai os machos. Então, uma armadilha para 10 hectares de outubro a novembro, de outubro, novembro a março, que é o período da revoada do besouro. Então, essa garrafa aqui tem o atrativo para o macho, isso aqui vai estar enterrado, quando o macho entra aqui, ele cai na garrafa e está preso, né? Então, veja aqui a quantidade que foi coletado aqui, né? Dentro de uma garrafa, olha quantos migdófilos. E pronto, então, eu fiz o levantamento. Agora, vamos começar a falar como que eu controlo. Quando eu controlo o migdolo, se eu estiver utilizando armadilha, quando eu achar 2 machos por armadilha por dia. Então, eu pus armadilha, larguei lá. No dia seguinte, eu volto e retiro. Se todo dia eu acho 2 machos nessa armadilha, é meu NC, é o nível de controle, que nós já falamos bastante nas outras aulas aí, né? Nível de equilíbrio, nível de controle, nível de dano. Então, qual que é o nível de controle? Que hora que eu tenho que controlar o migdolo? A hora que eu achei 2 machos numa armadilha por dia. Além da cova para o cupim, além da cova para o cupim, tem as iscas, que é a mitrap, é um nome comercial. É aqui, ó, esse papelão aqui, ele tem uma isca, um cheiro atrativo, que atrai o cupim.
Você coloca dentro de uma garrafa, faz um buraco no chão, marca com estaca para você dar nota, 20 garrafas dessas em 1 hectare, esparramado, põe a estaca para você saber onde você colocou, depois de 15 dias você vai lá e dá as notas. Que nota? Aquela lá, nota 0, se não teve, nota 1, de 1 a 10, por 15. Então, ó, quando 30% das covas, as covas lá que nós mostramos no outro slide, ou 20% dessas armadilhas tiverem nota maior que 1, é hora de eu fazer o controle. É meu NC, é o nível de controle para o PIN da cana, tá? Controle do migdolos, outro tipo. Então, ó, nós fizemos o levantamento, certo? Cova ou isca. Então, vamos controlar. Primeiro, físico, eliminador de soqueira. Aqui é uma enxada rotativa, que ela, na reforma do talhão, anda na linha de cana. Essa enxada, ela penetra no solo, expondo, destruindo a soqueira e, com isso, destruindo a praga. Se não destrói de cortar ela, você vai expor ela ao sol, ao solo, tirar ela do ambiente dela e vai ser controlada. Ou então, inseticida. Vamos entrar no controle químico. Inseticida no suco de plantio. É o que dá o melhor resultado no controle de migdolos e cupim, tá? Se escapou no plantio, sobre a soqueira, depois da colheita, você pode também aplicar inseticida. Seria, esse aqui é no suco de plantio. Aqui, ó, o sucador de plantio. Aqui tem o meu inseticida, que depois que eu suco, logo atrás da haste, eu aplico o inseticida. Se não der certo, não controlar adequadamente no plantio, na soqueira, depois do corte, eu posso fazer isso aqui, ó. É um aplicador de inseticida e soqueira. Então, aqui eu tenho um disco aí de 20 polegadas, e ele corta a soqueira e aplica o inseticida lá dentro da soqueira. É eficiente? Não é igual no plantio, né? O ideal é aqui. Na soqueira, dá um controle relativamente não muito bom, mas você tem que fazer alguma coisa se a praga está lá, né? Para formiga. Então, ó, veja que, ó, falei quais são as pragas, fizemos o levantamento populacional, deu o que precisa controlar, então nós estamos falando como que controla. 45 dias após a colheita, caso de formiga, você procura olheiros. O que são olheiros? Esses aqui, ó, os formigueiros, né? E marca com algumas estacas para saber onde você encontrou. Em ninhos novos, ou seja, aqueles formigueiros novos, rasos, se você coloca um inseticida em pó com isca, a isca geralmente é o bagaço de laranja e óleo que atrai a formiga, você coloca esse inseticida, isca tóxica, granulada. Se for aqueles formigueiros antigos, profundos, aquele que começa aqui e vai lá no outro carreador de grande, né, que já tem aquela comunicação por dentro, já aquela colônia organizada, aí a termonebulização é o mais eficiente, tá? Então, você injeta esse cano aqui, né, parece um escapamento soltando fumaça, você põe no formigueiro, quando começar a sair em todos os olheiros, é sinal de que você atingiu todos os formigueiros aí para controle, né? Então, é o mais eficiente, é até bonito de ver, né? Você começa a fumaciar em um, aí de repente começa a sair fumaça por todos os lugares, a gente vê o tanto que o formigueiro é grande e invade todas as áreas. Outra praga de solo que eu já citei alguma vez, um coró. O coró é isso aqui, ele é miudinho, ele não causa praga, dano, né? Igual o migdoros, igual o estenófilo. Mas é o que eu disse, é uma praga secundária, mas se começar um ataque muito grande, eu digo lá, 50 corozinho, 50, 100 coró no pé da cana e toda a cana, opa, ela passou a ser uma praga principal, tem que fazer o levantamento, o controle também, né, aqui, o estenófilo, pode chamar de gorgulho, robicudo. Os nematóides, qual que é a diferença do ataque? Estou falando de pragas de solo, né, a diferença do ataque do meloidógeno para tilêncio. O meloidógeno, ele forma essas galhas, ou seja, ele penetra na raiz, se estabelece num ponto da raiz e dali se multiplica. Então, ele forma essas galhas e isso impede
que o nutriente vá para a planta. A raiz absorve, mas fica parado aqui. Então, vai matar a planta lá em cima. No caso do Pratilencos, ele não forma galhas, ele causa necrose, ele mata as raízes, ele não forma essa colônia aqui dentro da raiz, ele mata. Então, você viu planta com raiz morta por nematóide, é Pratilencos. Raízes de cana com galha, são essas verrugas aqui, é ataque de meloidose. Como que eu faço a amostragem de nematóide? Coleto, como está aqui na foto, eu coleto inteiro a raiz com o solo, né? Porque eu tenho que analisar a raiz e o solo também. Então, eu coleto em período mais chuvoso, porque os nematóides estão mais superficiais, desde que não esteja encharcado. Então, eu faço 2 sobreamostras por hectare e formo uma amostra composta de 10 hectares. Cada subamostra é uma soqueira. Envio no mesmo dia para o laboratório, para quê? Para ele ainda estar vivo, possível de ser detectado em laboratório. Controle de nematóide. O que era melhor, que não pode mais, é o carbofuran. Hoje tem outros aí, a vermectina está sendo bastante utilizado. O carbofuran foi proibido por conta do alto grau aí de oxidez, mas é um nematicida. Existem os nematicidas, que são defensivos químicos, existe controle biológico e o Bacillus subtilis tá em vias de, não está sendo muito utilizado, sim, vou falar que por enquanto não está muito eficaz quanto de defensivo químico. Rotação de cultura por 2 anos consecutivos, a crotalária. Por conta, uma que a crotalária, ela repele o nematóide, manda ele embora, ele dá uma diminuída na população. Também, mesmo caso da torta de filtro, né? A torta de filtro mata, não é que ela mata, elas dão, tanto a rotação como a torta de filtro, ela fortalece a cana, né? Ela deixa a cana mais forte, o indivíduo mais forte, está mais resistente a morrer por qualquer coisa, né? Nós também, né? Se nós estamos fortes, a gente é mais difícil de pegar uma gripe, né? Quando a gente está com, com baixa resistência, está mais fraco, mal alimentado, por algum motivo, a gente fica mais suscetível às doenças, né? Então, a rotação de cultura e a torta de filtro, ela vem nesse sentido também, de deixar o solo melhor, de deixar a planta melhor, da própria rotação de cultura. A torta de filtro faz aquela papel da matéria orgânica, né? Maior aeração, manter a umidade, absorção de nutrientes. Então, favorece a cana a não morrer, tá? Então, falamos de pragas de solo, quais são as principais? Migdolos e cupim, também formiga e nematóide. Falamos dos levantamentos populacionais, como devem ser feitos, e as medidas de controle. Pragas de raiz e como? Vamos lá, a famosa cigarrinha. Aumentou demais com a colheita mecanizada. Então, veja aqui, aumentou, né? Não surgiu. Porque a palhada da colheita, da cana, ela deixa mais úmido, né? Então, a umidade é favorável ao inseto. Então, veja aqui, a cigarrinha sempre aumentou, sempre existiu. Por que ela aumentou agora? Por conta da umidade que a palha forma depois da colheita mecanizada, né? A colheita mecanizada é algo relativamente novo, né? Perto da cultura. A cultura aí tem centenas de anos, a colheita mecanizada tem 20 anos. Então, aumentou demais o nível das cigarrinhas por conta da colheita mecanizada, por conta da palha, por conta da umidade. Então, uma coisa foi puxando a outra, né? Colheita mecanizada não queima, deixa a palha. A palha dá umidade, a umidade favorece a cigarrinha, por isso que na chuva é pior ainda. Tá vendo essas espumas aqui, ó? Isso aqui é o sinal que a cigarrinha está lá. Isso aqui a gente consegue já ver de longe se aquela área nossa está com problemas de cigarrinha e facilmente está. O que é essa espuma? Essa espuma é para manter a umidade para o ovo e para a ninfa.
Veja que aqui a ninfa, ó, ela é sensível ao sol, ela depende de umidade, ela depende de ficar molhada, úmida, para que ela se desenvolva, para que o ovo ecloda. Então, ela produz essas espumas aqui, que parece uma espuma de detergente, de sabão mesmo, olha aqui, ó. Então, as ninfas produzem essas espumas, ó, parece que foi colocado aqui com a buchinha de cozinha cheia de sabão, né? Mas é a própria ninfa que faz isso, porque é o ninho dela, para ela ficar lá dentro na umidade, para o sol não ressecar, não matar ela, então ela fica escondida aqui dentro. Então, aqui a gente já consegue imaginar, né? Adianta eu fazer um controle químico, primeiro, que não vai chegar no pé da cana, segundo, que o que adianta eu jogar um defensivo químico aqui, ele vai parar na espuma, não vai chegar nunca lá na larva, né? Pode chegar no adulto que esteja voando. Mas na ninfa, larva não. Não tem larva, ninfa. Não vai chegar. Essa aí é um adulto recém-formado, saiu do estado de ninfa e formou-se um adulto. Ele acabou de ser formado, ele está até na espuma ainda, ele não adquiriu a coloração dele. Quando ele fica fora da espuma e vai crescendo, ele se torna esse adulto aqui, que é facinho a gente ver aí na rua, em casa, às vezes a gente encontra uma cigarrinha dessa dentro de casa, é a cigarrinha da cana, o adulto. O adulto voa bem. Olha lá os danos que causa a cigarrinha das raízes, ó. Esse amarelecimento, porque a ninfa fica lá se alimentando da cana, então ela suga a seiva, injeta toxina, quando ela está se alimentando, ela causa esse tipo de amarelecimento na cana. Diminuição de entrenóide, brotação lateral. Brotação lateral, diminui entrenó. Por quê? A planta começa a ficar estressada, né? Todo tipo de dos mecanismos da cana de defesa para seca, pra praga, encurtamento de entrenó. O que é? Uma maneira dela parar de crescer para ela dar os frutos, para ela dar os filhos, né? Então, quando a planta sente que está estressada, ela quer reproduzir, que ela sabe que pode morrer a qualquer momento. Então, o que ela começa a fazer? Ou fazer flor, no caso da cana é mais difícil, ou dar o broto. O que é o broto? É a, é a mudinha dela, né? É o brotinho dela, é a gema. Então, ela começa a liberar hormônios começam a estimular a brotação das gemas. Por quê? Porque ela está estressada por conta da cigarrinha. Aqui também, colmos apodrecidos, igual nós vimos as folhas amareladas, o colmo também apodrece, mas o estrago que uma cigarrinha faz, né? Então, vamos lá. Já falamos que é uma praga de parte aérea, cigarrinha é uma das principais. Como que a gente faz o levantamento? Amostragem populacional, levantamento de cigarrinhas, 5 pontos por hectare. E conto o número de insetos por metro linear. Então, entro num hectare, ando aleatoriamente, que nem lá, tem 20 hectares no meu talhão. Então, vou fazer 100 pontos. Vou fazer 100 pontos num talhão de 20 hectares. Então, em cada ponto, eu paro, ponho 1 metro. E conto naquele 1 metro o número de cigarrinhas que eu estou encontrando lá. Se der 3 ninfas em cada metro, eu digo isso na média, né? Vai ter metro que não vai ter nenhum, vai ter metro que vai ter 10. E é assim, porque onde tem o ninho de espuma é ali que você vai achar um monte. Então, você tira a média de todos. Você fez 100 pontos, vai tirar, somar tudo e dividir por 100. Se der 3 ninfas por metro, é o meu NC, é a hora que eu tenho que entrar com o controle da cigarrinha. Porque se eu deixar chegar em 6 ninfas por metro de suco, eu já estou no meu nível de dano econômico. Então, veja que para eu perder o ponto de controle e atingir o nível de dano, é muito fácil, é muito rápido, né? Então, para pular de 3 ninfas para 6, é rapidinho. Então, é assim que eu faço o levantamento da população de cigarrinho. Tem que controlar. O que eu tenho que fazer?
Como é que eu sei que eu tenho que controlar, então? Deu 3 ninfas por metro. Então, eu tenho que fazer controle. O que, que eu tenho em controle? Retirada da palha para futura infestação. Então, eu sei que é uma área que é problemática, uma área que eu tenho altos índices, então, uma das coisas que eu posso fazer é retirar a palha. Para futura, para essa safra, eu já não consigo fazer mais nada, porque se eu fiz o levantamento e deu, é, se eu já colhi, eu já posso afastar, posso não, devo afastar. O que que é? É a linha de cana. Eu tiro a palha da linha de cana, eu deixo a palha na entrelinha, né? Porque a cigarrinha, ela quer ficar no pé da cana e ela precisa da umidade. Então, se eu arrasto com a enleiradeira aquela palha do pé da cana, não vai ter umidade para a cigarrinha ficar ali. Então, é uma medida de controle. Variedade resistente, são poucas, né? Não, são poucas, não. Não existe variedade resistente para cigarrinho. E aí tem o famoso controle biológico, que no caso da cigarrinha, a gente dá um baile aí nas outras culturas, nos outros países, que nisso aqui nós somos bons. Controle biológico de cigarrinho. Tem 3 opções, o anagros, o salpingogaster e o metarriso. É esse cara aqui que todo mundo usa, é esse cara aqui que é o que a gente ensina aí para as outras culturas e para o mundo inteiro como é que faz controle biológico. O que é o metarrizo? É um fungo. Você compra ele em pó que é o fungo, né? O fungo é um pó, é um pozinho, né? Então, aqui é o fungo puro. Ou então, você compra ele vem no arroz. Por quê? O arroz, no laboratório, ele é produzido em arroz. Arroz é um meio de cultura, é um alimento que esse fungo gosta. Então, é, é, o produtor, o laboratório que faz o metarriso, coloca lá no local de ambiente controlado e libera arroz e libera fungo, e esse fungo vai multiplicando em cima do arroz. E como é que eu aplico? Ou eu aplico assim no arroz, mas o utilizado é o quê? Lavar esse arroz. Então, eu ponho esse arroz, jogo ele dentro de um tambor, com água e vou lavando com a mão mesmo. Esse fungo não é nocivo para nós. Então, posso usar a mão, vou lavando arroz, até o arroz ficar branquinho. Ficou branquinho, vai sobrar aquela água verde agora, cheia de fungo. Então, essa água verde, né, a água de fungo, depois que eu lavei o arroz, que é a minha cauda para eu aplicar é, é, no, no campo, na lavoura, tá? Então, aí, olha o que o fungo faz. Ele parasita a ninfa, né? Então, ele penetra na espuma, aliás, o fungo gosta de umidade, né? Todo lugar onde é úmido dá fungo, porque o fungo gosta de umidade. Então, veja que o fungo parasitando uma ninfa da cigarrinha. Essa aqui já era, está morta, olha aqui, ó. Parasitando um adulto. Então, o fungo passou perto da cigarrinha, pegou ele, já era. Esses bichinhos já estão controlados. Como que eu aplico? Eu posso aplicar com um compressor automotriz, né, com pulverizador automotriz, sob pressão, aplico o pó ou aplico o arroz. Posso aplicar a cauda de avião, muito utilizado também, nas horas mais frescas do dia. Por quê? Porque ele depende da umidade, né? Então, quando você aplica o fungo, ele vai penetrar procurando a cigarrinha. Então, você tem que aplicar numa hora mais fresca para o fungo chegar no solo e encontrar as ninfas, e os adultos também. O salpingogaster é outro inimigo natural, mas ele é mais raro de ser trabalhado nas usinas, aí a gente vê pouco, né? O metarrismo é o chefe aí do controle biológico, né? Mas só para a gente saber, tem o salpingogaster, mas ele é bem, aqui é o anagros, veja que ele é bem pequeno, ele está acima de um ovo, em cima de um ovo. Então, olha o tamanho dessa mosca, o ovo é grande, perto dessa vespinha aqui, né? O que essa vespinha faz? Ela parasita, ela põe os ovos dela no ovo da cigarrinha. Então, mas ela é difícil, ela morre fácil, enfim. O metarrismo é o melhor. Aí você fez controle biológico, não conseguiu controlar, tem produto químico. Como que a gente sabe quais produtos químicos? Lá no Agrofit tem. Isso aqui eu dei um print lá da tela do Agrofit, ó. Quantos produtos para controlar cigarrinho, produtos químicos, né? Diversas marcas, diversos
formulações, agora a gente sabe o que é o GR, WG, nós já falamos, né, o EC, SC, nós já vimos tudo isso aqui lá na primeira aula, o fabricante, o grupo químico, né, que é o ingrediente ativo, os nomes, tem tudo isso aqui, eu acho lá no Agrofit, é só pôr lá, cigarrinha das raízes, defensivos registrado para cana-de-açúcar. A outra praga principal, então, nós falamos já das pragas de solo, cigarrinha, praga de solo, cupim, migdolos, formiga e nematóide. Estamos falando das pragas da parte aérea, cigarrinha e broca. A broca, quando a gente vê uma massinha, né, muitas vezes, muitos de nós já vimos uma folha com essa massinha embaixo aqui, ó. Essa aqui é uma massa de ovos. Então, a gente costuma ver e não dá bola, mas agora, quando vocês estiverem andando no canavial, vocês vão ver, vocês vão lembrar. Isso aqui é uma massa de ovos de broca. Fica tanto em cima como embaixo da folha. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma massa de ovos de broca, da Diatreia sacaralis. Então, aqueles ovos eclodem, o que a larvinha, a lagartinha faz? E ela começa a raspar o como. Por que ela está raspando aqui? Aqui é a parte mais verdinha, mais molinha, aquela lá na ponta da cana. É a parte que está em intenso crescimento, aquele anel de crescimento, é a parte mais molinha da casca, é ali que a larvinha vai. Até porque ela saiu da folha, né? O caminho que ela passa primeiro é ali no ponteiro da cana. Então, ela vai raspando, raspando aquela parte molinha, até formar uma galeria, perfurando o como, aí ela vai entrar. Perfurou, entrou. Está aqui formando a galeria. E essa galeria vai crescendo, e outras brocas vão surgindo, e vai me estragando a cana. Veja que a lagarta já se transformou numa pupa, veja que a galeria que ela abriu já está toda apodrecida. Esse que é o problema. Esse aqui, esse furo, quando a gente acha esse orifício com essas coisas na entrada aqui, ó, isso aqui são as fezes, né? A gente vê assim, ó, são as fezes da lagarta, que ela entra lá, come, solta as fezes aqui na porta. Então, quando a gente vê essa massa estranha aqui na entrada do orifício, é as fezes, sinal que a broquinha está lá dentro. Aqui ela já está se formando, porque ela não vai entupir o canal, porque quando ela virar um adulto, ela vai precisar sair, né? Então, se ela jogar as fezes dela e entupir o canal, o adulto não sai. Então, a própria broca já deixa a galeria aberta, para quando ela virar adulto, ela poder sair. E essa aqui é um adulto. Também a gente vê bastante, né? Nós estamos na região canavieira, a gente vê muito dessa vespinha aí para a rua, dentro de casa. É a broca da cana. Os danos que ela causa, causa a morte do ponteiro da cana. Olha aqui os buracos das galerias. Isso aqui, ela come a gema, a broca adora comer a gema da cana, e essa gema aqui não serve mais para plantio, né? Ela fez um furo aqui, fez um furo aqui, então aqui já era. Então você vê, a larvinha pequena raspou aqui, entrou por aqui, saiu, entrou aqui, enfim, essa gema aqui, ó, está destruída, não serve de muda. Então você vai lá, planta, não vai nascer. Sintomas, mesma coisa lá que nós vimos na cigarrinha, ela começa a emitir o broto lateral, encurta o entrenó, porque a planta está estressada, ela para de crescer e começa a dar os filhos, né? Ela sente que está mal, que vai morrer. Então, ó, dá o broto, começa a soltar raízes, dependendo da galeria, o pomo quebra. Olha o tamanho da galeria que abriu, o pomo quebrou. Olha aqui a podridão que forma aonde tem a galeria da broca. Então, isso aqui para a indústria é um grande problema, né? Você mandar um canavial inteiro com isso aqui para a indústria, além da perda agrícola que você já teve, né, em toneladas, você perdeu, isso aqui para a indústria é um grande problema, né? Porque isso aqui está cheio de contaminante, né? Aqui está cheio de bactérias, e essas bactérias competem com as bactérias, com as leveduras que estão fazendo o álcool, né? Então, lá no álcool tem levedura, que é bactéria. Aí você manda uma cana dessa aqui, broca,
cheia de bactéria. Por que eu estou falando bactéria? Porque a bactéria entra no furo. A bactéria, ela junto com... Aqui, ó, tá vendo o furo que a broca fez para entrar. Então, nesse mesmo furo aqui, entra bactéria. E essas bactérias apodrecem e vão competir com as bactérias boas. Essas que são as bactérias ruins, que não vão fazer álcool, competem com as bactérias boas que fazem álcool. Então, veja aqui, ó, podridão da bactéria, parece um pus, né? Pus que é uma bactéria aqui também, uma bactéria forma tipo esse pus aqui, ó. Então, essa cana aqui, ó, tá louco, chega lá na indústria, um canavial desse jeito aqui, o pessoal da indústria fica louco. Então, o que que a gente tem que fazer? Então, o pessoal da indústria fala, olha, para, que tá chegando a cana com muita broca, tá acabando com o meu caldo aqui, acabando com a minha fermentação. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar menos caminhão daquela fazenda, tem que mesclar, tipo assim, ó, um canavial que tiver desse jeito aqui, aí alguém da indústria lá reclamou que está indo muita contaminação lá na fabricação de açúcar. Então, você tipo faz assim, você manda a cada 10 caminhões de cana normal, você manda um caminhão de cana brocada, para não dar um efeito negativo lá. O ideal, não sei nem dizer, é que não chegue nesse estágio. Mas se caso chegar, você tem que ir mandando essa cana aos poucos, porque essa cana já está perdida mesmo, já não vai dar açúcar, já tá apodrecida. Mas você tem que fazer alguma coisa com ela, né? Nem se for para usar só o bagaço dela. Então, você não pode despejar na indústria, chegar lá 10, 20 caminhões de uma vez. Isso aqui você atrapalha toda a fabricação de álcool da indústria. Então, você tem que mandar aos poucos, né? Você manda uma viagem de uma cana dessa aqui, 10 viagens de uma cana boa. Então, lá dentro ela dilui e não vai dar problema na indústria. Então, para ver a responsabilidade nossa na agrícola, né? A responsabilidade do menino lá que faz, da pessoa que faz o levantamento de praga, né? Porque se ele faz um levantamento de praga, vai dar praga, você não vai fazer o controle, vai trabalhar a fabricação de açúcar, de álcool. Veja, lá na frente o problema, né? Então, nada é feito à toa. A usina não ia ter despesa, gastar com uma equipe para ficar fazendo levantamento de brócolis se fosse à toa, né? Olha que eu estou dando causado pela lagarta, murcho, como, seco, como. Aqui, ó, um canavial atacado da broca. A broca, ela tem um ciclo muito rápido, ó, por ano, ela faz isso 5 vezes, ó, de ovo para larva, para pupa e para adulto. 5 vezes por ano, cada adulto fêmea põe lá 50, 100 ovos, então cada um vira 100, 5 vezes por ano, enfim, é uma praga tentadora. Então, temos que fazer o monitoramento, né? Então, já identificamos a praga principal, a broca, então nós temos que fazer o levantamento dessa praga. Quando eu faço da broca, você tem que fazer sempre. Da broca e da cigarrinha, esquece, fecha o olho e vai fazer sempre. Até quando você conseguir entrar na cana, e lógico, você não vai fazer lá perto da colheita, né? Faltando um mês para colher, 2 meses para colher, aí já era, né? Se você não controlou, tem que esperar agora a reforma, espera agora o próximo ciclo, a rebrota da cana. Então, esse levantamento você sempre faz. Para quê? Para você saber a hora que tem que fazer o controle. Qual que é o levantamento da broca? Agora eu quero que vocês peguem no caderno aí, anotem essa formulinha e que nós vamos fazer a continha aqui no próximo slide, vocês vão fazer essa continha lá no teste de vocês. Como que eu faço levantamento populacional de broca? A fórmula é essa aqui, ó. Intensidade de infestação de broca. I é igual número de internódios atacados dividido pelo número total de internódios vezes 100. Se der essa conta maior de 3%, eu tenho que fazer o controle, é meu nível de controle, tá? Então, o que é esse número de internódio atacado, número de internódio total? É assim, eu entro numa área, então eu tenho que coletar ó, 100 comos, 100 canas por talhão. Eu pego essa cana, eu abro ela de comprido, né? No quarto, assim, eu abro ela de comprido, cada um desses comos. E eu conto quantos comos estão atacados. E conto quantos comos no total eu tenho. Então, vamos lá, abri 100 canas, cada cana eu conto lá, 1, 2, 3, 4, 5, tem 17 comos. Desses 17 comos, tem 3 brocados. Então, põe lá, 7 comos, 1 como, 17 internódios, falei como não. Eu abro um como, eu conto quantos internódios tem. Aqueles gominhos, né? Quantos gominhos tem, quantos internódios tem. Deu 20 internódios. Aí eu contei o total. Aí desses 20 internódios daquela cana, eu conto quantos tem o ataque, quantos tem o furo, quantos tem broca, quantos tem o sintoma de broca.
E aí é o internode atacado. Aí eu divido o internode atacado pelo número total de internode. Quantas canas? 100 canas por talhão. Então, é essa formulinha. Vocês escrevem aí. Que hora que eu sei que eu tenho que controlar? Quando essa conta der mais de 3, maior que 3. Copiaram a fórmula aí? Sim ou não? Tem alguém aí? Opa, estamos aqui sim, professor. Já tirei um print da fórmula. Então, vamos lá. Então, o Leandro está copiando ainda? Então, vai lá, Leandro. Ainda não, tem tempo. Pronto, então agora vamos fazer. Então, fala para mim se aqui eu tenho que fazer o controle ou não. Eu entrei lá no meu talhão, contei 1.700 internodes. Desses 1.700 internodes, 75 estavam atacados. Eu tenho que fazer o controle ou não? Qual que é a minha intensidade de infestação? Preciso fazer o controle ou não? Se der mais de 3, eu tenho que controlar. Vamos fazer a continha? E aí, controla ou não? Ô, Wellington, volta para mim, por favor, na tela lá da fórmula, porque eu printei, mas não ficou bom. Tá aqui. Adriano, te chamou aí? Obrigado. Então, a fórmula é essa aí, ó. Número de internódios atacados dividido pelo número total de internódios. Aí o que der, você faz vezes 100 para virar porcentagem. Professor, tem que fazer o controle sim, né? Acertou. Isso aí, ó. Os outros aí fizeram? Cadê o Kleber? O Jefferson? Tem uns aí que a aula da manhã acabou, eles ficaram aí. Ô, Wellington, pode voltar lá na tela lá para eu poder anotar os valores agora. Obrigado. Aí. Então, olha lá. E agora tem que falar. Eu entrei na área, contei, peguei 100 canas, deu 1.700 internode, né? Ou seja, cada cana aí tinha 17 internode. Então, deu 1.700 nas 100 canas. E dessas 100, deu 75, tinha ataque da broca. Aí vem a perguntinha: qual a intensidade de infestação? É recomendado o controle ou não? O Adriano já fez aí, já falou. Kleber, está aí, Kleber? Kleber? O Jefferson está aí, né, Jefferson? Tem que fazer sim. Fazer. E os outros aí? Leandro, Jefferson, Kleber, Renato? Fizeram ou não? Então, na aula? Bom, de manhã eles entraram e não participaram da aula. Acabou a aula, eles continuaram lá. Ou seja, eu não sei por que entra na aula se não for para ficar, né? Não tem necessidade nenhuma. Eu também não vou perder tempo em tirar da aula, mas a gente deixa anotado aí para conhecer cada um. Feito? Então é isso. Então, Adriano, Otávio, fez, o Leandro aí respondeu também. Então, realmente, tem que fazer o controle, tá?
Por quê? Deu 4,4, né? 75 dividido por tem que fazer o controle. E aí, isso, 4,4, exatamente. Que controle que eu faço da broca? Controle cultural. Tem variedades que são mais resistentes. Não que ela é resistente, não pega broca, mas pela própria característica, Adriano, pela própria característica vamos falar assim, se tiver uma casca mais molinha, a broca entra mais fácil, então ela tem preferência por aquela cana. Então, assim, tem variedades que dão mais broca, né? É, corte da cana sem desponte, por quê? Não tem o ovinho e a lagartinha que fica lá na ponta da cana, se você não desponta, você leva isso embora. Por isso que está escrito aqui, ó, moagem rápida após o corte. Então, quando você deixa o ponteiro e leva para a indústria, você está levando embora a praga, né? Você está levando embora o ovo, você está levando embora a lagartinha. Então, é um controle cultural. Vai acabar com a broca? Não, não vai, mas você pode diminuir na população. Tudo que você fizer para atrapalhar a vida da praga, nós temos que fazer. Eliminação de plantas hospedeiras, tem milho, milheto próximo ao canavial, também mas nem sempre a gente consegue, né? A gente não vai mandar nosso vizinho tirar. Qual que é o controle também que nós damos um baile nas outras culturas aí, ensina para o mundo inteiro? É a cotese, né? Talvez o maior sucesso de controle biológico de pragas na agricultura é a cotese. O que a cotese faz? Ela põe seus ovos na lagarta. A cotese tem um ciclo aí curto, rapidinho, de 21 dias, então ela é rapidinha para pôr ovo. Então, ela libera a larvinha, a cotesa, ela sai procurando a lagarta da broca, põe os ovos lá dentro. Então, as larvinhas da cotesa que vão eclodir, elas se alimentam da lagarta. Essas massinhas aqui, ó, são os ninhos da cotesa, da vespinha. Quando a gente compra o copinho com as vespas, elas vêm nesse copinho aqui. Então, olha lá, a pulpa, né? Então, isso é a pulpa da cotesa, ela forma esses fios de seda aqui, então forma essa massinha branca. Quando a gente compra, vem um copinho assim, ó, cheio de massinha. Por quê? O laboratório já envia antes de eclodir. Então, quando chega lá na usina esses copinhos, tá só na massinha branca. Aí, o que você tem que fazer? Se você for aplicar logo de imediato, você tem que deixar na temperatura ambiente. Se você for levar um dia, 2, 3, 4 dias para aplicar, você tem que deixar no frio, bem frio, para que não ecloda, para que a cotésia fique lá dentro dessa massinha e não ecloda. Aqui, dentro desse copinho, o pessoal do laboratório também tem a técnica para ter fêmeas. Por quê? Quem vai controlar a broca é a fêmea, que é ela que põe os ovos, né? Quem mata a broca é a hora que eclode os ovinhos da cotese. Então, tem que ser fêmea. Esse copinho aqui tem que estar cheio de fêmea. Então, lá, eles estão prontos para ser liberados quando 70%, 80% já tiver nascido. Dentro de um copinho desse, possui lá 1.500 vespas. Então, tem uma quantidade de copo de acordo com a quantidade de brocas que você encontrou, né? Então, olha lá, 4 copos de 800 a 3.000 brocas. Então, a quantidade de brocas depende pela quantidade de copo, depende do seu levantamento, a quantidade de broca que você teve. Aqui já é um copinho aberto, ó. Então, você põe mais ou menos aqui na folha, né, para ela voar, numa altura, vamos falar na altura nossa, assim, abre a tampinha com a temperatura, o que não tiver eclodido vai eclodir na hora. Então, ela vai sair voando procurando a broca, tá? Então, tem que ser liberado nas primeiras horas do dia para não matar a cotese. Outro tipo de controle biológico, não muito utilizado, é o tricograma. Veja também, ó, o ovo da broca é pequenininho. Vê essa vespinha em cima do ovo. Então, ela é bem miudinha, né? Então, ela é difícil de manusear, é difícil até de encontrar ela morre muito fácil, né? O tricograma parasitando os ovos, mas também é outro controle biológico. O controle biológico não deu certo, procura o produto químico, é o que tem que aplicar.
Que hora? Hora que a lagartinha está para fora, né? Depois que a lagarta estiver lá na galeria, dentro da cana, não adianta eu aplicar produto químico, porque não vai entrar no furinho lá da cana, né? Na galeria da broca. O inseticida não vai entrar lá. A cotésia entra, mas o inseticida, obviamente, não vai entrar. Então, que hora que eu aplico o inseticida? A hora que eu vejo que todas as lagartinhas estão saindo da folha e indo a broquinha, né? Quando a broquinha está saindo da folha e raspando ali o ponteiro da cana, é a hora que eu tenho que entrar com inseticida, ou seja, tem que estar tudo pronto. Então, tem diversos inseticidas, diversos fabricantes, diversas formulações. Veja que aqui, ó, produto biológico. Então, lá no Agrofit, quando vocês entrarem lá para ver quais produtos estão registrados para broca, vocês vão ver que também junto lá tem produtos biológicos, né, lá, os passivos da vida. Pronil, diversos aqui, outro produto. Alguém ergueu a mão aí? Isso, Wellington, foi eu, Oi, Otávio. Otávio, Ô, Wellington, esses controles já fazem parte do MIB lá, né? MIP. MIP, né? Sim, Isso, MIP. Tá? é, E esses controles que a gente faz antes de utilizar o controle químico, ele também tem um custo, né? o Tá ouvindo? Otávio, falhou. Eu ouvi até o Desculpa. controle que faz antes do químico. Isso. Esses controles antes do químico, ele tem um custo também, certo? Sim. E não compensa, de repente, já ir direto para o químico ou não? Então, o químico, legal a sua pergunta. Qual que é a vantagem do biológico? É que a cotésia vai se multiplicar. Então, você mantém equilíbrio. Lembra nós falamos lá no nível de equilíbrio? Ou seja, que o número de inimigo natural daquela praga entra em equilíbrio, então você consegue um controle para o ano seguinte. Aí multiplicou bastante para o ano seguinte, aí seu vizinho também liberou. Então, outra coisa que é ruim, quando só você libera e o seu vizinho não faz controle biológico, não libera cotésia. Aí as brocas dele vêm tudo para você. Aí você libera cotésia para a sua área de acordo com a sua infestação. Só que a infestação aumenta porque o vizinho não controla, vem para a sua área. Então, quando você controla, o seu vizinho controla, todo mundo controla, controle biológico, então você vai tendo na natureza as cotésias, né? Então, já vai entrando em equilíbrio, até chegar uma hora, e isso aí tem muitas áreas que já são assim, e quase que nem precisa mais fazer levantamento biológico, porque já tem tanta cotésia que a broca já está em nível de equilíbrio com o inimigo natural. Né? Então, por isso que o controle químico, ele mata aquilo ali que está ali na hora, né? E detalhe, só naquele ponto que a broquinha está saindo da folha e raspando ali o ponteiro da cana, porque depois que entrou também, o químico não pega. Então, eu diria que nesse caso, o investimento maior tem que ser no controle biológico, que é mais eficiente. O químico você entra quando escapou, quando o biológico não conseguiu entrar em equilíbrio, ou a broquinha já está para dentro da galeria. Certo? Mas legal a Tá. pergunta sua, foi Correto. bom poder explicar. Perfeito. Perfeito, então. Valeu. Então, produto químico e biológico, a gente vê tem mais de 60 modelos aí. Cana transgênica também, a gente vê, sabe que hoje tem o CTC, tem uma cultivar que é PT, quando a gente vê milho, cana, com essa sigla aqui BT, vem de Bacillus thuringiensis, e são plantas resistentes à broca, transgênicas, resistente à broca, né? De que maneira? O Bacillus thuringiensis tem uma proteína no DNA que formam cristais. E esses cristais, eles são cristais invisíveis, assim, a olho nu, né? Então, esses cristalzinhos, não é cristal de pedra preciosa, não, é formato, né? De formato de cristal, assim. Essa fotinha aqui, ó. Então, esses cristais aqui no aparelho digestivo da broca, mata a broca. Então,
o bacillus produz esses cristais. Então, o que fizeram? Tiraram a proteína desse bacillus, do DNA, produz esses cristais, e inseriram na cana. Então, quando a broca se alimenta da cana, ela vai estar se alimentando de um pedaço do BT que vai produzir cristal dentro da broca e vai matar a broca. Tá? Então, é cana transgênica, tem seu custo, não é barato, é bem mais caro do que a cana convencional, mas o controle é garantido. Isso aí nós temos que falar, né? Aqui você controla mesmo a broca. Aqui, uma área de alta infestação de broca, você for uma cana transgênica, você vai controlar, porque você vai matar a broca da melhor maneira. Ela vai lá se alimentar e vai morrer. Né? Então, é garantia de que a cana transgênica, mas tem seu custo, né? Não é barato. Uma custa 50, a outra custa 300. Você comprar uma muda, então é bem mais caro, depende da região. Então, aí, para a gente finalizando, outros tipos, quais, o que, né? Falamos de pragas e insetos, então tem as plantas daninhas também. O que é o difícil da planta daninha? Por que é uma praga? Por que é difícil controlar? Porque ela germina e cresce em qualquer lugar, né? A cultura nossa, vamos falar, é toda fresquinha, né? A soja, tudo elas aí, precisa corrigir pH, precisa pôr gesso, precisa pôr adubo, precisa irrigar. Planta daninha, não precisa nada disso. Ela vai sem adubo, ela vai com pH fora, ela vai de qualquer jeito. Ou seja, uma carniça, vamos falar assim, a planta daninha. Então, ela cresce, germina em qualquer lugar, floresce, que é um absurdo, por isso que ela vai bem, porque ela dá muitos filhos. Pega aqui um caruru, ó, é uma praga, exatamente, olhando. Então, ó, pega aqui o caruru, 120 mil sementes, uma planta produz. Olha que praga que é isso, uma planta produz 120 mil sementes, ou seja, sorte que o caruru é de mais fácil controle. E rapidinho para dispersar, né? Quem nunca grudou um carrapicho na perna? Que a maneira melhor de dispersar uma semente é um carrapicho grudar na sua perna. Então, além disso, tem aquelas outras que voam com o vento, tem diversos tipos de dispersão. Então, a praga é a planta daninha o que quem falou? O que o Leandro falou, é uma praga mesmo. Planta daninha é uma praga. Então, Wellington, oi. nunca tentaram fazer um estudo com essas plantas daninhas para ver se consegue tirar alguma coisa dela para aprimorar geneticamente uma cana ou uma soja? Que é como você falou, ela não precisa de muitos nutrientes, né? Ela em qualquer terreno aí ela consegue germinar e crescer. Nunca. Eu entendi o que falou, legal. Transgênico ainda até que dá para fazer, né? Mas eu diria que você conseguiu uma liberação. Eu vou pensar assim, no aspecto de segurança biológica, né? Você inserir uma resistência dessa de planta daninha numa lavoura comercial, né? Assim, vamos falar, biologicamente é perigoso de você perder o controle daquela lavoura. Porque vamos falar assim, então eu acho difícil liberar, que nem o PT, ela é de uma praga, de uma bactéria. Só que esse bacilos que coloca, bacilos turgentes, que tira a proteína e coloca na cana para ela ficar resistente à broca transgênica, esse bacilo está em tudo quanto é lugar, né? Então, se você enfiar a mão na terra, a chance de você sair com bacilo na mão é muito grande. Agora, a ideia é legal que você falou, mas assim, em termos de segurança, ela dá pouca segurança, assim, tanto é que eu nunca vi autorizar um estudo nesse sentido. E para cruzar com outra planta, né, o cruzamento normal não dá certo, né, não é mesmo gênero, mesma espécie, então não cruza, então teria que ser transgênico. Agora, eu nunca vi uma liberação de uma planta transgênica vindo de uma praga agrícola, né? Eu acho que, assim, em termos de segurança biológica, eu acho difícil poder fazer isso, né? Porque, não sei, vamos falar assim, você acaba transformando um ser muito agressivo para a natureza, né? Eu acho que, assim, em termos de segurança, né? Você acaba criando
um monstro aí, vamos falar assim, que, poxa, imagina se tiver uma soja que não morre, que brota em qualquer lugar, que não precisa de adubo, sei lá. Eu acho que você acaba criando um super ser e, em termos de segurança, eu acho difícil liberar, mas a ideia era boa, né? Como que faz isso? O melhoramento convencional, que nem a cana. Faz cruzamento, tem cana que é mais rústica, que nasce até no areião, sem água. Então, mas aí cruza cana com cana, né? Aí não é transgênico, aí cruza cana com cana, aquela que nasce em qualquer lugar e com uma de boa produtividade, né? Aí entra o melhoramento genético convencional e tenta ver se os filhos delas vão ser melhor. Agora, transgênico é difícil você criar um super ser desse aí, eu acho que não consegue uma liberação, não. Eu estou falando, não sou muito bem da área de transformação genética, mas eu acho que é por aí esse sentido aí. Até porque a gente vê aqui, ó, o que uma planta daninha causa? Competição, redução de produtividade, quebra uma lavoura, se estiver cheio de mato, você precisa reformar antes, aumenta o custo de colheita, porque uma colhedora, por exemplo, colher lá onde está cheio de aquelas cordas de viola, né, que enrola na cana, assim, aquilo lá aumenta o custo de colheita, porque atrapalha a colhedora, precisa parar limpar a colhedora, queda na qualidade industrial, né, começa a chegar mato lá na indústria, mato não tem açúcar, né, se abriga pragas e doenças, depreciação do valor da terra, por quê? Eu já vi, eu já, nós já desistimos de arrendar a terra que estava perdida na tiririca. Então, o gasto para controlar a tiririca, né, isso aí estou falando eu por experiência. O gasto que a gente ia ter para controlar a tiririca naquela área, dispensamos o arrendamento de uma baita área boa, perto da usina, perto da estrada, mas a infestação de tiririca estava tão grande que ia gastar tanto para controlar a tiririca que acabou dispensando a terra. Então, depreciação. Então, olha que ponto que chega o nível de prejuízo de planta daninha, né? Quais são você vê, a braquiária, né? É uma praga no meio da lavoura. Ela é perene, dá entocerada, produz. Por que ela vai que vai, né? Além de semente, ela brota os rizomas, aqueles estolões, né? Aquelas batatinhas que vai saindo do lago e vai aumentando. As sementes ficam até por 8 anos no solo. Semente regular, além de ficar 8 anos, ela toda hora está dando semente. Né? Não é aquela coisa assim que todo mundo deu semente. Então você vai lá, corta todo mundo antes de dar semente, então você controlou pelo menos a semente. Não, porque o ano inteiro ela dá semente. Controle pré-emergência em longo período. Ou pós-emergente, você já perdeu o controle, né? Então, outro problema também, que quando arrenda a área de pastagem, porque a braquiária é 90% da pastagem, nós temos 120 milhões de hectares de pastagem, desses 120 milhões, 90, 100 milhões é de braquiária, plantada, não planta daninha. Então, a braquiária ela é planta daninha em outra lavoura. Na pastagem, ela é a atividade principal. Então, a braquiária é um grande problema, né? O capim colonião, pânico, também é a mesma coisa. Colonião, porque ele forma touceira, uma colônia, assim, né? Por isso fala colonião. Então, ele diferente da braquiária, a braquiária fecha tudo, né? O colonião forma moitas. Mas a mesma coisa, a semente, ela tem um crescimento bem acelerado quando a semente nasce, ela nasce em qualquer tipo de solo, aceita sombra, secamento, aí a tal da tiririca, talvez a pior praga que existe em termos de planta daninha, talvez não, né? Acho que no mundo inteiro é a pior, é a tiririca. Grama seda, isso aí, grama seda, ela se multiplica muito rápido, é aquela que vai se esparramando, dá grande infestação. Capim marmelada é mais fácil de eliminar, mas ela, se não for eliminada, o estrago dela é muito grande, rapidinho. O capim colchão, mesma coisa, é muito agressiva, é problema em todas as culturas. Capim camalote também está entre as piores espécies de plantas daninhas. O pé de galinha também, ela causa uma competição muito grande, ela segura as outras plantas. A famosa hipômia, que é a poméia, que é
a corda de viola, né? Ela, para a colheita da cana, é a pior que existe. Ela forma, além dela amarrar, segurar a cana, ela atrapalha demais a colheita, porque enrola na cana e depois enrola lá no sistema de faquinha, de facão, principalmente as faquinhas, né, na colhedora, e tem que parar, tirar, é difícil de tirar esse cipó, é um cipó, né, enrola ali nas faquinhas da colhedora, é difícil de tirar. O caruru, veja aqui, falei 120 mil sementes, uma planta, então aqui tem uma planta que tem 120 mil sementes, isso aí, virou um cipó. O carrapicho, né? Quem nunca pegou um carrapicho, isso aqui vai que vai por semente, vai embora, e além de semente, ele enraiza e forma um nó embaixo da terra, então é difícil de controlar também. Você controla em pós-emergência, mas antes de sair os carrapichos, o picão preto, que é a Bidens pilosa, que é também uma planta de reprodução muito rápida e produz muita semente e vai embora facilmente junto com alguma coisa que passa por lá. Controles de plantas daninhas. E esse é o ideal, né? Controle, a crotalária, o Adriano, a crotalária, para controle de planta daninha, rapaz, eu vou falar para você, também não é lá essas coisas não, viu? A crotalária, ela é boa para fazer rotação de cultura, fixar nitrogênio, incorporar matéria orgânica, controlar nematóide, mas para controlar planta daninha vai em qualquer lugar. Planta daninha, o controle químico, por isso que 60% dos defensivos agrícolas é herbicida, porque a planta daninha é brava. Então, qual que é o melhor método de controle? É o preventivo, né? Evitar que a planta daninha chegue lá, né? Como que eu ajudo? Como que eu faço para evitar? Por exemplo, canal de vinhaça. É um problema. Quando você vê um canal de vinhaça cheio de mato, você vai aplicar a vinhaça e vai jogar semente, né? Então, você tem que manter os canais de irrigação limpos. Máquina, você entrou numa área limpa, com semente, e outra, né, que você fala lá, um caruru, pô, se uma planta vai produzir 120 mil, se você entrou com uma planta na sua lavoura, que não tinha, você vai encher de caruru. Então, o método preventivo é o melhor, tá? Torta de filtro é outro lugar que leva uma semente lascada. Muda limpa, né? Você cortou muda com um pedaço de isso tem que se olhar, tem que se tomar esse cuidado. Se for usar aquela área para muda, não pode estar perdida no mato. Senão, você vai plantar aquele mato, tá? E manter as áreas vizinhas. Então, controle preventivo é ideal, né? Controle cultural, variedade que perfilha, porque fecha rápido entre linha em lugares que tem problema de mato, né? Mudas sadias, porque planta forte, ela é mais resistente para ganhar a competição, bem adubada, ela fica mais forte, mais resistente para ganhar a competição, redução do espaçamento, mas aqui para a cana é problema com as áreas mecanizadas, porque espaçamento diminui, aumenta o sombreamento. O sombreamento afeta um pouco. Controle mecânico é a retirada. O controle mecânico é retirar a planta daninha, ou na enxada, roçadeira, destruição da soqueira, com roçadeira de mão. Controle biológico, não tem controle biológico para plantas daninhas. E o controle químico, aí a gente dispensa até comentário, né? Nós já falamos bastante dos controles químicos, aí procura para a sua cultura, para a sua planta daninha, procura no agrofito, vocês vão ter o que é permitido, tá? Então, o controle químico é o mais utilizado. Esse slide aqui nós já falamos nas outras aulas, né? Porque tem mais eficiência, tem mais alto rendimento, é rápido, é mais seguro para a cultura, funciona na chuva, então o custo-benefício do controle químico para planta daninha não tem. Então, o controle químico é o que tem para controlar a planta daninha. Ou preventivo, né? Vamos falar. O ideal é que não entre na área, mas uma vez entrou, você tem que usar herbicida químico, tá? Quem trabalhar na área, quem quiser conhecer a Bíblia do setor de plantas daninhas é o livro do Lorenzi, né? Já está na 7, se eu não me engano, até passou, está na 8ª edição. E aqui tem todas
as plantas daninhas para cada cultura, tem a foto da semente, da germinação, da muda, da flor, enfim, e as medidas de controle, né? Então, você identifica a praga, a planta daninha pela foto, quando você não conhece, depois vai trabalhando muito tempo, você passa a conhecer, né? Só de bater o olho na mudinha, você já vê qual que é. Mas quem tiver no início anda com um manual desse, ele é bem prático, ele não é livro de livro, não. Uma página é cheia de fotos, você identificar. E na outra página, como você controla. Então, esse é o melhor livro que tem. Doença de cana. Doença de cana, ela é pouco falada. Por quê? Porque não tem doença? Não, tem um monte de doença. Mas doença na cana, as variedades já são resistentes. Nenhum programa de melhoramento lança uma variedade que é suscetível a alguma doença. Suscetível de forma grave. Ela pode ser assim, tolerante, ela pode pegar, mas não causar prejuízo. Mas tem muita doença de cana. Mas não é tão grave igual nas outras culturas, né? Que existem muitas variedades que não tem opção, ela é suscetível àquela doença, né? Que nem o mosaico. O mosaico foi uma grande doença que estragou muito o canavial. Hoje não tem mais, por quê? Porque se ela der essa doença, o programa de melhoramento nem libera essa variedade. Então, nós não temos hoje variedades suscetíveis ao mosaico. Então, existe, por isso que eu tenho que citar que existe, mas a gente não se preocupa, porque as variedades hoje não pegam. Escaldadura tem uma que é perigosa, que nós vamos chegar nessa. Escaldadura da folha, ela é uma bactéria que coloniza o vaso de transporte nas folhas, né? Então, a folha vai murchando, vai ficando seca. Estria vermelha também, difícil de causar prejuízos, né? As variedades, a não ser que é uma variedade plantada no lugar errado, que nem tem a 7515, você planta ela em solo bom, ela enche de estria. Então, você tem que seguir a recomendação, o programa de melhoramento manda plantar no ambiente C, D e E. Sim, o Leandro, a torta mantém a umidade do solo, sim, a matéria orgânica, né, mantém a aeração, tudo mais. A estria, para controle, eu não sei se você pensou em controle de doença, de planta daninha, alguma coisa, daí não. Mas para cana, sim, deixar a cana mais forte por conta de melhorar as condições do solo, né, a torta. É, vocês já fizeram a disciplina de cana ou vão fazer ainda? Fui eu que dei. Eu não lembro. Já fizeram a disciplina de cana? Ainda não, né? Então, provavelmente, vai ser eu ou o Reinaldo, que às vezes coincide em outra aula, outra disciplina minha. Mas aí a gente vai falar bastante, Leandro, de torta de fio, como funciona, de onde ela vem, como que utiliza, dosagem, tudo mais. Então, a estria é uma doença também que dá nas folhas. Essa aqui é um problema, o raquitismo da soqueira. Isso aqui toda variedade tem. O Otávio aí é tudo novo, isso aí. Que é bom, tá aí presente. Tem gente que perde a oportunidade de aprender. Mas tá aí, ó, raquitismo da... Mas que bom que vocês estão aí, vocês participam. Faltou o Daniel, né? O Daniel que gosta de falar, de participar, isso é bom, eu gosto disso. Às vezes a gente tem que até dar uma segurada para poder andar com a disciplina, mas é legal esse tipo de participação. Verdade, Hélio. Até durante a semana agora eu vou aguentar o Daniel, viu? Ele fica a semana inteira me ligando, mandando mensagem. Vou passar para ele o que aconteceu, o que foi. Fala para ele, quando ele está na dúvida numa questão, ele me passa um zap também. Mas é legal, tem que passar mesmo. É isso que eu prefiro muito, muito mais assim do que com essa participação, do que alguns que fingem que estão na aula. Enfim, vamos lá. O ractismo, tá vendo esses pontinhos vermelhos aqui, ó? Esse aqui é vaso entupido, é seiva, né? Aqui são as veias, o xilema, floema da cana, né? Os vasos condutores, e aqui tá entupido, esses vermelhinhos aqui, tá tudo entupido, veja aqui na região de fora, tá tudo entupido. Então, o que acontece? A planta,
Olha aqui, uma planta com raquitismo, ela não cresce, né? Aqui é a mesma, uma planta com raquitismo, uma sem. Veja a diferença de tamanho. Então, isso aqui, você, às vezes, é obrigatório até reformar, você perde o talhão inteiro, porque a cana simplesmente não nasce. Cana, planta, o primeiro corte, ela é difícil de se manifestar, porque a planta é mais forte. Agora, chega na soqueira, por isso chama de raquitismo da soqueira, ela... Adriano, sim, isso aí também nós vamos ver lá na disciplina de cana, a vinhaça, sim, é de potássio, fica em potássio. Então, vamos lá. Aqui, o raquitismo, ela é facilmente transmitida. Então, como é que eu controlo o raquitismo? É com tratamento térmico que muda a sadia, tá? O carvão é outra doença também que existe na cana, mas a gente vê muito pouco, né? Um fungo que dá, ela já causou grandes estragos quando chegou no Brasil e essa variedade era mais plantada, a NA 5679 era mais plantada, aí era uma variedade argentina, norte argentino NA. Então, ela era altamente suscetível a esse fungo do carvão. Então, perdia 100%. Mas as variedades hoje são resistentes a esse fungo, né? Então, aqui, veja aqui, o que chama carvão? Você passa o dedo aqui e fica um pretinho igual carvão. Ela mata o meristema, a ponta da cana, e a cana, ao invés de nascer, solta esse chicote preto aqui. A ferrugem marrom, que tem variedade que pega ferrugem, mas não causa prejuízo nenhum, tá? Então, é uma doença que existe, mas não é aquela grande problema, porque as variedades também já estão resistentes. A ferrugem laranjada, então tem a ferrugem marrom e a ferrugem alaranjada. A ferrugem alaranjada é uma doença mais nova, um fungo mais novo, então ele causa ainda prejuízo em algumas variedades que não são resistentes, porque ainda não deu tempo de produzir variedade resistente à ferrugem alaranjada. Já estão surgindo. Mas como é uma doença nova, veja aqui o fungo dela embaixo da folha, o fungo eclodindo, o fungo embaixo da folha, né? Então, veja que tem variedades, aqui é um trabalho lá do Chapola, da UFSCar, que, veja, que uma 454, o nível de dano 46% de severidade da doença numa 454. Agora, veja aqui, ó, quantas variedades que tem que não causa dano a ferrugem. Então, o que eu estou querendo dizer? Que para que eu vou gastar com fungicida, a não ser que a minha cultura já esteja lá, mas se eu sei que na minha área tem fungo de ferrugem alaranjada, para que eu vou plantar uma variedade que dá muita ferrugem? Ora, por exemplo, essas 4 primeiras aqui, ó, quanto de ferrugem que ela dá? E essa aqui intermediária, e essas aqui não dão ferrugem. Então, opa, eu sei que a minha área tem problema de ferrugem. Vai, eu vou plantar essas aqui que não dão ferrugem. Para que eu vou plantar que dá muito ferrugem? Para que eu vou gastar com fungicida se eu tenho variedade que não pega doença, né? Então, o químico, ele é recomendado quando você está com alguma variedade suscetível plantada. Podridão abacaxi é uma outra bactéria, chama abacaxi, porque quando você abre a cana, parece que você abriu um abacaxi, o cheiro é idêntico com o cheiro de abacaxi. Então, é uma bactéria que entra nessa área e ela não deixa germinar, ela é uma bactéria que fica no solo, ela não... essa frase aqui ficou que frase maluca, bactéria do fungo, frase da bactéria. Corrigir esse slide aí. Então, você usa acelerador de germinação, porque se esse tolete ficar muito tempo numa área que tem essa bactéria, não vai germinar, porque vai acontecer o ponto. E, por fim, a podridão vermelha, que é aquela que nós falamos, que veio lá da broca, né? Abriu a broca, entra a bactéria aí da podridão, causando essa doença. Bom, pessoal, a disciplina é essa, termina por aqui. Fica lá o teste para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? Não precisa ficar com receio de procurar, não. É só chamar aí que ou pelo e-mail, ou no WhatsApp. O importante é tirar a dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida agora, o Jefferson ergueu a mão aí. A gente já aproveita que nós estamos aqui. Professor, Oi. a aula da manhã vai ficar gravada? Que eu entrei, eu tava trabalhando, então eu não consegui assistir toda.
Sim, Vai? vai, já foi gravado. O negócio é que eu agora terminando, eu passo lá para a secretaria, aí eles já mandam um link para vocês assistirem aí, assim que der, antes, obviamente, de fazer os testes. Mas vai sim, ô Jeff. Certo, pessoal? Então, ok, professor. Obrigado. Falou. Então, a gente volta, eu volto com vocês na próxima disciplina, no dia 8, né? Semana que vem é o feriado, no sábado, é isso? Semana que vem, dia 1º de maio, é o feriado. No dia 8, eu volto com vocês na disciplina de irrigação. Feito? Beleza, então, pessoal. Até. Valeu, Wellington. Obrigado aí. Bom final de semana.